Primeiramente, bom dia. Eu sei que às vezes começa assim já muito rápido. Vou tentar tomar o meu tempo pausadamente. Pronto, nós hoje, o meu pai tinha-me pedido para falarmos de alcançar, que é um dos valores que a nossa igreja tem. E eu gostava que, se calhar, pronto, nós passássemos por estas três passagens, não na totalidade, mas em alguns excertos. Por isso eu vou pedir aí a vocês, público, para me ajudarem a ler, enquanto vocês leem, eu bebo um bocadinho de água, que é sempre bom. A primeira coisa que nós pensamos quando falamos um bocadinho de alcance, nós pensamos em missão. E muitas vezes nós imaginamos missionários em países distantes ou culturas simplesmente diferentes. Pensamos sempre em lugares onde o Evangelho não chegou. Mas a verdade é que a missão começa muito mais perto do que nós muitas vezes imaginamos ou queremos imaginar. Imagina então um farol. O farol não existe para si mesmo. Ele não existe para ser admirado durante o dia, apesar de alguns serem bem bonitos. Nem serve apenas para quem está lá dentro. O farol existe por uma razão muito simples. Iluminar o caminho para quem está perdido, no meio da escuridão. A igreja é como este farol. Não existimos apenas para nós mesmos. As nossas ações não são apenas para as outras pessoas nos admirarem ou para sermos bons crentes. Não existimos apenas para sermos salvos. Existimos para apontar o caminho para aqueles que não conhecem a Deus. Se o Evangelho hoje chegou até ti, significa que alguém falou. Ele não falou contigo porque tu tens um comportamento perfeito, porque és muito sábio, ou porque tens uma condição social acima da média. Ele simplesmente falou, testemunhou e implicou-se contigo. E hoje nós estamos nessa mesma posição. O valor que estamos a refletir hoje é estarmos empenhados em alcançar aqueles que ainda não conhecem a Deus. Alcançar pessoas não é um complemento da vida cristã. Faz parte do coração e do propósito do Evangelho. Não é uma atividade apenas para alguns. Não se encaixa num ministério, numa caixinha da igreja. Faz parte de toda a mensagem de Jesus. E ao lermos estas passagens nós vamos conseguir perceber isto melhor. E eu vou dividir isto aqui em 4 pontos principais. E o primeiro deles fala de Deus nos chamar para nós irmos. Gostaria que alguém pudesse ler este excerto, por favor. Então Jesus aproximou-se deles e declarou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem os meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Nós temos muitas verdades, mas eu escolhi aqui 3 verdades fundamentais neste texto. Primeiro, é que a missão não é opcional. Ele diz: vão e façam. Ele não fala de horário, não fala de vontade, não diz se vos apetecer, ou se tiverem tempo, ou se for conveniente, ou se só tiverem mesmo este sítio para onde ir, então vão. Não, ele não diz isso. Ele diz: vão e façam. Não é? Significa, então, que nós somos chamados simplesmente a ir. Isto tem que fazer parte da nossa ADN como igreja. Uma igreja que deixa de alcançar pessoas começa lentamente a perder a sua razão de existir. E muito rapidamente nós temos uma igreja que acaba por virar um clube dominical. E que não é bem este propósito que Jesus tinha no início. Por isso, quando a igreja deixa de olhar para fora, começa a olhar para si mesmo. Foca-se em programas internos, em conforto de membros ou tradições. Começa a perder este propósito original. A igreja não foi chamada apenas para reunir, mas para alcançar, para discipular os outros e para transformar vidas. O segundo ponto que aqui nós conseguimos ler é que parte da autoridade de Deus. E conseguimos perceber também que evangelizar tem estas 3 coisas que não é apenas falar de Deus às outras pessoas. Temos que demonstrar o amor, temos que acolher quem está ferido ou perdido e temos que levar a esperança à comunidade. Se eu simplesmente falar, é uma pregação. Se eu não mostrar, se a minha vida não mostrar, isto só são palavras.
nós muitas vezes, se calhar, não falamos exatamente porque, se calhar, sabemos que o nosso testemunho está em falta. Então, isso, segundo como estava a dizer, é que a missão nasce da autoridade de Jesus mesmo. Ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele cumpre aqui uma profecia que Daniel falou, que diz: mas depois os santos do Altíssimo receberão poder soberano, que nunca mais lhes será retirado por toda a eternidade. Aqui os santos do Altíssimo somos nós. Eu sei que parece demasiado forte, mas é mesmo assim. Daniel, na altura, falava do povo judeu, que era o povo escolhido de Deus, mas a partir do momento que Jesus estendeu esse perdão para nós, nós fazemos parte destes santos do Altíssimo. E ele diz ali: receberão poder soberano. Poder soberano só existe um, não é? É o de Deus. Por isso nós recebemos, não porque merecemos, não porque fomos e fizemos, mas simplesmente porque Ele nos dá para sempre. E para sempre refere, como ao bocado o João orou, pela segunda vinda de Jesus. Então, nós conseguimos perceber que Jesus não é apenas um guru, um mestre espiritual. Não é um líder religioso, apesar de ter sido um bom líder. Mas ele é o Rei Universal. E é sobre essa autoridade que nós temos que evangelizar. Então, é importante nós percebermos isto. Ele diz, mais à frente, diz portanto. E no portanto é essencial para nós entendermos este contexto. E ele vai detectar um sinal daqui a bocado e conseguimos ver outra vez. Mas significa então que nós evangelizamos não porque é um projeto humano, mas sim porque Deus reina. A Igreja evangeliza não porque é um programa de crescimento, mas porque Cristo governa toda a criação. E porque Ele nos governa a nós, nós queremos que as pessoas conheçam este governador. Quando a Igreja evangeliza apenas para crescimento pessoal, para ter mais membros, para ter mais número, para ter mais poder financeiro, corre o risco de transformar esta missão divina num projeto humano. Mas quando evangeliza porque Cristo reina, ela está simplesmente a obedecer. Então torna-se tudo muito mais simples. Acaba por proclamar uma verdade universal, que Jesus é Rei. E a evangelização torna-se um ato de obediência ao senhorio de Cristo. Uma proclamação da autoridade de Deus sobre todo o mundo. E um convite para que outras pessoas se submetam ao reinado de Deus. O terceiro ponto que temos nesta passagem é que a missão envolve fazer discípulos. A missão da Igreja não termina quando alguém entra pela porta. Na verdade, muitas vezes é aí que começa a verdadeira missão da Igreja. E isto, para mim, é uma coisa que eu muitas vezes perdi. Muitas vezes achei que as pessoas, quando estavam na Igreja, faziam uma oração e estava feito. E pronto, este aqui checou e vai embora. Mas Jesus fala sobre fazer discípulos. E esta é a parte difícil, porque fazer discípulos é uma coisa contínua. É uma coisa que não começa. Todos nós precisamos ser discipulados. Será que todos estamos a ser discipulados? Será que todos nós estamos a discipular alguém? E é fantástico, graças a Deus, vamos todos para o céu, vai ser espetacular. Mas vamos ficar aquém na nossa vida se não formos discípulos e se não discipularmos outros. Um professor perguntou certa vez aos seus alunos: qual é o propósito de um barco? Alguns responderam navegar. Outros responderam transportar pessoas. Então o professor perguntou: o que é que acontece a um barco se ele ficar sempre no porto? O que é que vocês acham que acontece a um barco se ficar sempre no porto? Ele estraga, exatamente, ele apodrece, não é? Nós conseguimos ver isto muito bem. Nós ali perto da Forada, nós às vezes caminhamos por lá e temos, pronto, uma doca, uma marina dos ricos, não é? Que tem iates todos muito bem cuidados, e depois tem os barcos dos pescadores, e depois tem aquele barco que deve ter sido herança de alguém e que ficou lá parado e está completamente podre, não é? O que é que acontece à Igreja quando não cumpre a sua missão? Quando nós não alcançamos os outros, estamos a cumprir o nosso propósito? Ou estamos como este barco que está na doca sem fazer nada? No final é como salvo, não é? Vamos acabar por perder o nosso propósito e o nosso valor.
Por isso, é importante realmente que nós pensemos neste propósito e se realmente estamos a cumprir. E estamos a fazer um dos propósitos da Igreja. Como o barco tem vários propósitos, a Igreja tem vários propósitos. E por isso, se não os fazes, estás a fazer com que a Igreja não faça o que Jesus queria que ela fizesse. O segundo ponto que eu escolhi foi que Jesus envia a Igreja ao mundo. Conseguimos ler em João 17 a oração sacerdotal de Jesus. Isto também vai estar incluído nos pontos de estudo. Eu, ao estudar isto, gostei tanto desta oração que também decidi colocar lá num dos estudos sobre a nossa de preparação. Por isso tem vários propósitos. Poucas horas antes da cruz, Jesus orou pelos seus discípulos. E como isto não tem aqui, eu vou ter que colocar aqui a minha cábula da Bíblia. Posso ler? Podes ler, mas isto não eram todos. Capítulo, né? Então, se puderes ler. João 17. Não, isso é o 16. Já está? Ok, muito bem. Então, se alguém puder ler, ias ler a resposta. Depois de ter falado desta maneira, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, chegou a minha hora. Mostra a glória do teu Filho, para que ele mostre também a tua. Tu entregaste ao teu Filho a autoridade sobre toda a humanidade para conceder a vida eterna a todos aqueles que confiaste. E a vida eterna consiste em conhecer-te como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. João 17, 3. Não, muito simples, podes continuar. Eu já vou passar aqui. Então temos esta primeira parte, pregação, não é? Evangelismo. Mas ele não terminou aqui, não é? Então depois mais à frente diz isto. Eles não pertencem ao mundo como eu também não pertenço. Faz com que te sirvam pela verdade, santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Eu envio-os ao mundo como tu me enviaste também. João 17, 16, 18. Como tu. Isto é extremamente importante e às vezes passa despercebido. Ela indica um modelo. Jesus não envia só os discípulos. Ele envia como o Pai o enviou a ele. Então não é um envio normal. Cristo veio revelar o Pai, veio mostrar a graça, veio salvar pecadores. Agora a Igreja tem que fazer a mesma coisa e apontar para Cristo no mundo. Conseguimos também ler no versículo 20 e 21, em que ele diz: Não te peço apenas por eles, mas também por aqueles que creem em mim, por meio da sua pregação, e para que todos sejam um. Pai, que eles estejam tão unidos a nós, como tu estás a mim, e eu a ti. Desta maneira o mundo há de acreditar que tu me enviaste. Desta maneira, se estivermos unidos, o mundo há de acreditar que tu me enviaste. Não diz se tu pregares bem, se tu tiveres palavras espetaculares, se tu convences as pessoas. Não. Ele diz: se nós estivermos unidos, como Jesus está unido a Deus. Amém. Isto revela também algo extraordinário. Nós fazemos este plano, parte deste plano de Deus desde o início. Jesus já estava a orar por nós, por mim e por ti, há 2000 anos atrás. Não estava apenas a orar por 12 ou pelos 70 que eles são depois. Não estava a orar por mim e por ti. Nós fazemos parte deste plano de Deus para alcançar o mundo. Mas temos que demonstrar amor pelo próximo e por Deus. Não basta demonstrarmos amor por Deus. Não basta termos orações boas. Não basta termos o nosso devocional em dia. Isto tudo ajuda. Se nós não amamos o próximo, é vazio. Nós conseguimos perceber, ao lermos a Bíblia e a percebermos a história do Evangelho, que
os cristãos, os primeiros cristãos, os discípulos, alcançaram as pessoas. E depois as pessoas falavam com pessoas. Foi contagiante. E é inegável que ele ultrapassou até estes tempos. Não existia internet, redes sociais, a preparação era muito mais difícil. Mas existia uma transformação de vida. E isso fazia a diferença. Vamos pensar que a Igreja é como uma carta viva de Deus ao mundo. Muitas pessoas nunca vão abrir a Bíblia. Mas elas vão observar todas como nós vivemos. Como nós tratamos os outros. Como nós reagimos às dificuldades. Como quando aquela pessoa passa um stop e não olha e passa à nossa frente, como nós reagimos. E isto aqui é brutal. Especialmente quando tens crianças, consegues perceber isto muito rapidamente. E que realmente nós começamos a pensar nos nossos comportamentos, da maneira como nós reagimos às coisas, porque temos esponjas que observam tudo o que nós fazemos. E que depois não temos autoridade nenhuma para dizer: olha, não faças assim, quando na realidade nós também falhamos. Então isto só para dizer que a Igreja não é apenas um lugar onde nós falamos sobre Jesus. A Igreja é uma comunidade que mostra Jesus ao mundo. Então é importante nós falarmos de Jesus aqui, para nós, mas é importante falarmos lá fora também. A terceira passagem que eu escolhi foi Atos 18. E mostra-nos que Deus também já nos chama para perceber quem já o está a procurar. Então nós vamos conseguir ler esta história de Filipe e o eunuco. E é uma história que, se calhar, muitos de vocês já conhecem. Mas que encontramos sempre alguns pormenores. Eu estava a ler ontem a minha pregação com a Silva, estava a treinar. E ela depois fez uma pergunta, não é? Nós estávamos a ler ali uma passagem e ela disse: olha, mas isto aqui aconteceu mesmo? Tu tiraste isto da Bíblia? Estava mesmo lá escrito? E eu: sim. Então é interessante como nós, a lermos, muitas vezes conseguimos encontrar novos pormenores. E então vou pedir a mais uma pessoa para que possa ler. O anjo do Senhor disse um dia a Filipe: prepara-te e dirige-te para o sul pelo caminho deserto que vai de Jerusalém a Gaza. Filipe partiu logo. Quando ia a caminho, encontrou-se com um eunuco que era alto funcionário, tesoureiro e administrador-geral de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Estava agora de regresso ao seu país e, sentado no seu carro, lia o livro do profeta Isaías. Então o Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esse carro. Filipe acelerou o passo, chegou-se ao carro e, ouvindo o etíope ler o livro do profeta Isaías, perguntou-lhe: tu entendes o que estás a ler? E ele respondeu: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele no carro. A parte da Sagrada Escritura que ele estava a ler era esta: como uma ovelha que é levada para o matadouro, como um cordeiro que fica calado diante do que o tosquia, também ele não abriu a sua boca. Foi humilhado e não se lhe fez justiça. Ninguém poderá falar dos seus descendentes, porque a sua vida foi tirada da terra. O etíope perguntou a Filipe: diz-me, por favor, de quem é que o profeta está a falar? Dele mesmo ou de outra pessoa? Filipe, partindo daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Ao chegarem a um lugar onde havia água, o etíope disse: temos aqui água. Há alguma coisa que impeça de eu ser batizado? Filipe respondeu: se tu crês de todo o coração, não há nada que o impeça. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou então parar o carro, entraram os dois na água e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou dali Filipe, de modo que o eunuco não tornou a vê-lo, mas continuou a sua viagem cheio de alegria. Filipe encontrou-se na cidade de Azoto e, partindo dali, continuou a pregar o Evangelho de povoação em povoação até chegar a Cesareia. Aqui não vou falar sobre cursos bíblicos para ser batizados, ok? Não é sobre isso que vamos falar. Só aqui um pequeno pormenor. A cidade de Azoto fica mais ou menos a 5 dias de Cesareia a pé, ok? Então, pronto. E ele acabou por parar lá e não desanimou. Ele disse: só são 5 dias, então vou aproveitar e vou pregar. Não é? E ele foi e continuou a pregar. É interessante aqui que Filipe teve muitas oportunidades para ignorar. E ele não hesitou, ele não foi: olha, está a passar do carro, se eu parar, não vou lá. Não, ele foi a correr, não é? Ele apressou-se, correu, não é? Então isto diz-nos que o evangelismo existe
exige uma intenção. Não é, estou mais ou menos convencido, eu sei que preciso fazer, mas se calhar vou fazer. É mesmo fazer. E ele, para além de se aproximar e de correr, e eu acho que seria uma coisa um bocado estranha, não é? Porque um etíope rico ver Filipe a correr, que provavelmente não vinha assim tão bem vestido, ele até podia pensar que era um ladrão ou alguma coisa assim. E Filipe realmente nem sequer teve muitos modos, nem se apresentou, não é? Ele disse logo: olha, tu entendes o que estás a ler, não é? Então, de certa maneira, arriscou-se. Era uma pessoa que tinha algum poder, provavelmente teria outros guardas com ele, e que se calhar ao poder sentir-se insultado, até poderia ter alguma represália para Filipe. Não é? Mas ele sabia que quem o tinha chamado foi Deus, não é? Então não existia dúvida nisso. Então ele disse: pronto, exatamente deve ser por causa disto. Entendes o que estás a ler? E a partir desta pergunta nós conseguimos perceber que existe uma conversa e que Filipe pegou numa passagem da Bíblia, em qualquer uma, não é? E mostrou Jesus, não é? Porque toda a Bíblia reflete Jesus. Desde os pormenores mais pequenos. Então o nosso papel acaba de ser como, parecemos um bocadinho com o Filipe, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para perceber quem está à nossa volta, que já tem um coração pronto para ouvir. E já está preparado. E há pessoas à nossa volta que estão a procurar Deus. E eu sei que isto é difícil de acreditar, mas nós temos a Bíblia exatamente para nos mostrar isto, não é? É mais um exemplo. E às vezes nós ficamos confortáveis pensando: as pessoas são todas cerebrais, já ninguém quer saber de Deus. Mas na realidade aqui existem pessoas que estão à procura. Não é? Então evangelizar não significa saber responder a todas as perguntas, a fazer um discurso muito longo. Às vezes começa simplesmente com uma conversa sincera como esta. Entendes o que estás a ler? Deus muitas vezes não nos envia para começar uma obra, mas para continuar algo que Ele já começou no coração das pessoas, através de outras pessoas, através de circunstâncias da vida, que fazem as pessoas começar a procurar a Deus. E nós às vezes só precisamos de estar atentos e estar no sítio certo, à hora certa, e falarmos. Como Filipe, correr, perguntar, falar. Não significa, não é útil simplesmente estar perto. Alguém contou que uma vez que ele queria muito convidar um amigo para ir à igreja. E durante muitas semanas debateu-se com isto, e porque ele pensava que o amigo ia recusar. Ele ganhou coragem e perguntou. E para sua surpresa o amigo respondeu: eu estava à espera que alguém me convidasse. Quantas pessoas é que estão à espera de um convite? Nós só sabemos que as pessoas não querem se nós perguntarmos, não é? Minha mãe dizia muito quando era criança: pergunta porque não é garantido. Pois pode ser que seja assim, não é? Então às vezes nós precisamos de perguntar. E o último ponto que eu tenho para nós é que a missão é para todos nós. Existe este erro comum, e como, vamos dizer entre nós, de pensar que o evangelismo é para pastores, para missionários, para líderes, para ungidos, vamos dizer assim, ou até para o grupo de alcance, não é? A propagação, no início, ocorreu de uma forma muito orgânica, natural, e através de muitos diferentes tipos de mensageiros. Alguns deles que eu mencionei aqui, não é? Nós temos os apóstolos, que eram aqueles 12 discípulos originais. Pronto, tivemos um destaque maior em Pedro, porque foi o que teve um bocadinho mais abrangência, mas eles pregaram maioritariamente em Jerusalém, nos arredores, e por isso pregaram para os judeus, a primeira parte. Depois temos os discípulos, ou testemunhas oculares, não é? Que eram seguidores direitos, viram tudo o que Jesus fez. Viram os milagres, ouviram e por causa disso falaram aos outros. Temos alguns mais corajosos, como Paulo, Barnabé ou Silas, que viajaram por muito sítio. E ainda bem para nós, não é? Porque eles pregaram especialmente para os não-judeus. Depois tem um grupo de ungidos que, se lerem Lucas 10, que hoje não vamos ler, Jesus envia, que se chamam sustento. Depois temos as mulheres que, embora sejam menos documentadas na Bíblia, quais é que foram as primeiras e como é que fizeram,
mas pela tradição nós conseguimos perceber que elas foram as primeiras testemunhas e conseguimos ver no exemplo de Maria Madalena, não é? Que apareceu como primeira testemunha da ressurreição. E é curioso, nós estávamos a falar no nosso pequeno grupo na sexta-feira sobre realmente estas mulheres diferentes que Jesus escolheu. E realmente existe esta atitude quase anticultural de escolher pessoas que seriam menos dignas, vamos dizer, na cultura daqueles dias. Depois temos alguns diáconos, temos por exemplo Estevão, o primeiro mártir, não é? Que pregou ativamente. Não é? Então existem depois também os cristãos comuns e estes se calhar foram os mais eficazes. Apesar de nós falarmos muito dos evangelistas e todos os outros, a maior parte depois do evangelho era boca a boca, não é? Por isso, se calhar, quando Paulo pregava, estariam centenas, mas depois essas centenas falariam com outras centenas e rapidamente milhares falariam com milhares. Nem todos pregamos para multidões, mas todos podemos falar de Cristo a alguém. Não precisas vir para aqui que falas de Jesus. Okay? E não é por estar aqui que falas de Jesus aos outros. Não é por estar aqui a pregar que falas de Jesus aos outros. Mas a realidade é que todos nós podemos falar de Jesus a alguém. E a realidade é que todos nós também temos um círculo de amigos, de influências, que é único. Todos nós temos famílias diferentes, trabalhos, escola, círculos de amizade. E esses lugares são campos de missão. E esses lugares são a nossa responsabilidade de levar Jesus. E eu acredito que no final nós vamos ser postos à prova e Deus nos vai julgar nos nossos círculos por quantas pessoas nós passamos despercebidos. E o nosso testemunho foi fraco. Algumas pessoas atravessam o mundo para falar de Jesus. Outros simplesmente atravessam a rua. Mas as pessoas estão em missão. O importante não é a distância. Não é a fluidez ou a sabedoria das nossas palavras. Nem sequer importa o número de pessoas que acabam por conhecer Jesus por nós. O que é importante é que nós obedecemos. E obedecer é alcançar os outros. Amém. Se conhecermos Jesus hoje é porque alguém decidiu não guardar o evangelho para si. Alguém falou, alguém testemunhou, alguém se importou connosco o suficiente para falar. Agora chegou a nossa vez. A pergunta não é se a igreja tem uma missão. A pergunta é se nós queremos fazer parte dela ou não. Deus continua a procurar homens e mulheres que estejam disponíveis para dizer: Senhor, usa a minha vida. Talvez Deus queira usar uma conversa tua para mudar uma vida. Talvez um convite teu seja suficiente para abrir uma porta. Talvez uma oração tua possa começar uma transformação na tua vida ou na vida dos outros. Nós conseguimos perceber nestas 3 passagens que nós temos esta missão de alcançar como uma identidade da igreja em si. Jesus ordena ir e fazer discípulos, a grande comissão. Alcançar pessoas não é opcional. É uma parte essencial da vida cristã. Nós também somos enviados como Cristo foi enviado. Exatamente igual. Continuamos a fazer a missão de Jesus no mundo até Jesus voltar. Temos que revelar o amor de Deus através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso amor ao próximo. Terceiro ponto, nós sabemos que Deus já está a preparar corações. E esta parte é brutal. É como é que cada vez nós somos mais autossuficientes e eu cada vez vejo mais pessoas à procura de Deus. Não é? E é mesmo interessante. E eu sinto que é o Espírito Santo que está realmente a acomodar a vida das pessoas. Graças a Deus. E às vezes é um bocado triste porque tem que ser o Espírito Santo que nós estamos calados. E Deus vai acabar por fazer a sua missão. Deus quer-nos a nós. Se não nos tiver a nós, Ele consegue fazer sozinho. Não precisa de nós para nada. Então nós já conseguimos perceber que já existem pessoas a serem incomodadas pelo Espírito Santo. E por isso nós precisamos de estar atentos. E a missão é para todos nós. Se tens uma boa nova, porque é que és egoísta e guardas para ti? Evangelizar é obedecer, é participar no plano de Deus.
alcançar pessoas não é apenas um valor da Igreja, é o propósito do Evangelho. Por isso, nós que somos evangélicos e que acreditamos no Evangelho, então temos que perceber que alcançar pessoas tem que ser a nossa prioridade. Por isso eu queria que nós hoje pudéssemos fechar os nossos olhos e pensarmos realmente quais é que são as nossas prioridades. Se as nossas prioridades são alcançar a Deus, levar a Deus outras pessoas, alcançar outras pessoas, ou se existem outras coisas que se calhar são boas, se calhar são proveitosas, mas não é bem isto que Deus quer que tu faças.